Não posso me encontrar com você. Eu preciso falar com você. Não, Jack, não. Jack, eu sou noiva. Eu vou me casar com Cal. Eu amo Cal. É uma das coisas boas de Paris. Muitas meninas querendo tirar a roupa. Essa rapaziada, que Titanic é um dos filmes mais premiados de todos os tempos, é um filme que atravessou gerações, um filme que envelheceu muito bem, eu acho que todos vocês conhecem, né? Talvez nem todos vocês assistiram, mas eu acho que no mínimo vocês já ouviram falar ou vão se lembrar daquela cena marcante, que eles estão de braços abertos no navio, tocando aquela música também, um filme que foi muito premiado, considerado não só um dos filmes, um dos melhores filmes da história do cinema, mas como também um dos melhores filmes, um dos filmes mais emocionantes que conta uma história romântica, talvez o mais, o principal de todos os tempos, né? Para quem não sabe, assim, em linhas gerais, a história, superficialmente, não é exatamente sobre a história do filme, né? Não é um review que eu vou fazer. Ele conta a história do Jack e da Rose, né? Principalmente pela perspectiva dos dois, que se apaixonam ali numa viagem que eles vão fazer, baseada em fatos reais, esse filme, inclusive, isso que é o melhor de tudo, né? E o que acontece entre eles é que eles acabam se apaixonando, eles acabam de se conhecer, eles se conhecem na viagem, e aí ele se sacrifica para salvar a vida dela. Depois no final do filme mostra lá a mulher, né, na vida real, que passou por essa história, passou por essa tragédia, e no final das contas, nos seus últimos anos de vida, é dele que ela se lembra, mesmo estando casada com outro homem. Eu vi essa referência, essa postagem no canal Um Vic de Óculos, e isso me trouxe essa ideia para fazer esse vídeo, porque eu sempre quis trazer aqui para vocês esse trecho desse livro, do Alan Roger Curry, A Revolução dos Betas, que eu já mencionei aqui no canal. Aqueles que acompanham meus vídeos assiduamente vão se lembrar dessa referência que eu já fiz, que é a Ilha da Monogamia. Tá? E se aplica exatamente em vários relacionamentos contemporâneos, inclusive também os que aconteciam antigamente, como nesse caso, né? Esse filme é um filme de época, e eu acho que essa situação é muito bem representada por essa análise que ele fez nesse livro. Eu quero trazer aqui para vocês qual que seria a perspectiva do cara, e quando você tira essa lente romântica, toda a cinematografia do filme, basicamente nós estamos falando ali de um casal, de uma mulher que ela estava noiva, ia se casar com um bom homem, uma mulher que veio de uma boa família e se envolveu, se apaixonou, né, traiu esse cara com um vagabundo. Vamos visitar uma ilha hipotética por um momento. E se todas as mulheres da sociedade acreditassem firmemente em apenas se entregar a relações sexuais estritamente monogâmicas com homens, isso beneficiaria os relacionamentos românticos na sociedade? Ou isso prejudicaria os relacionamentos românticos na sociedade? Eu acho que o Jordan Peterson tem uma análise sobre isso, né, que a monogamia, acho que compulsória, ela é positiva e é necessária, né, que é o que aconteceu no passado. Tá? O exemplo do Titanic, eu acho que retrata isso também, que ela estava com um cara que tinha que ser, que não era que ela queria, digamos assim. E se toda e qualquer mulher da sociedade acreditasse que é aceitável e promíscuo ter relações sexuais promíscuas ou poliamorosas com homens? Aqui, promíscuo, eu acho que ele quer dizer algo assim, casual, algo fora de um comprometimento emocional e afetivo, beleza? Acho que principalmente é isso que ele quer dizer. Isso beneficiaria os relacionamentos românticos na sociedade ou prejudicaria? Imagine um cenário em que um novo ambiente social estivesse se formando com 1000 mulheres solteiras com idades variando entre 18 e não mais de 35. Além disso, você tinha uma seleção aleatória de 1000 homens heterossexuais solteiros que variavam em idade entre 18 e não mais de 39. Agora imagine que cada grupo se encontrando em uma ilha, apelidada de Ilha da Monogamia, e depois de uma função de se conhecer e trocar ideia, né, cada membro de ambos os sexos recebeu as regras da ilha. E se um dos casais que residem na Ilha da Monogamia se desse muito bem quando não estavam envolvidos em atividades sexuais, mas infelizmente o casal teve muito pouco ou nenhuma química sexual ou compatibilidade. Exatamente. O casal se deu muito bem, mas não teve química sexual na Ilha da Monogamia. Em contraste, e se outro casal que reside na ilha tem uma química e compatibilidade sexual fantástica, mas quando não estão envolvidos em atividades sexuais, eles só discutem. Digamos que Kelvin e Kimberly são um casal que tem química e compatibilidade não sexual excepcionais, mas a química e compatibilidade sexual abaixo da média. Então vamos dizer que Tyrone e Tanya são um casal que tem química e compatibilidade sexual fantástica, mas química e compatibilidade não sexual desagradável e argumentativa. Da mesma forma, uma vez que Kimberly decidiu terminar com Kevin e se conectar com Tyrone pelos próximos 6 meses, Kevin acaba interagindo socialmente com a ex-amante de Tyrone, a Tanya, e depois de uma dúzia ou mais de encontros para se conhecerem, Kevin e Tanya escolhem acoplar. Não sexualmente, esses dois se dão muito bem. Tanya se dá bem com Kevin,
10 vezes melhor do que Tyrone. Estes dois não têm argumento ou desacordos um com o outro. Infelizmente, Tanya se vê relembrando do sexo excêntrico e extremamente agradável e satisfatório que ela experimentou com Tyrone com bastante frequência, apesar das diferenças e discussões não sexuais que ela e Tyrone experimentam um com o outro. Deixa esse cenário marinar por alguns momentos. Apesar de ter uma excelente química não sexual e compatibilidade com Kevin, Tanya chega a um ponto de frustração sexual que ela simplesmente não consegue mais tolerar. Ela acaba se jogando agressivamente em Tyrone e o deixa saber que ela quer fazer sexo com ele pelas costas de Kelvin. Vocês sabem que na lei da monogamia, né, quais são as punições para isso? Você vai para a prisão. Devido ao alto nível de monitoramento de segurança com câmeras em toda a ilha, sem mencionar os dispositivos de rastreamento que foram implantados sobre sua pele, ele nunca seria capaz de se safar fazendo sexo com Tanya pelas costas de Kimberly, sem ser pego pelo pessoal de segurança da ilha da monogamia. Tyrone não deseja retornar ao status de solteiro desapegado e ser relegado a ser limitado a apenas poder fazer sexo com outros infratores também da monogamia sexual. Em última análise, Tyrone rejeita os avanços de Tanya e opta por permanecer monogâmico com Kimberly até o mínimo de 180 dias tenha expirado. Agora Tanya está extremamente agitada e sexualmente frustrada. Ela ainda gosta completamente da companhia de Kevin, não sexualmente, mas sexualmente Tanya ainda anseia pela companhia sexual eroticamente dominante e desinibida de Tyrone. Tanya sabe que se ela comunicar isso a Kevin aberto e honestamente, há uma grande chance que isso arruine sua química não sexual e compatibilidade com Kevin. Então Tanya decide manter seu desejo insaciável por Tyrone, conhecido apenas entre os dois. Durante um período de semanas, Kimberly se vê constantemente choramingando e reclamando sobre o domínio intransigente de Tyrone fora do quarto e também sua flagrante falta de entusiasmo em conversar com ela e passar tempo com ela quando os dois não estão envolvidos em atividades sexuais. É a outra garota que o Tyrone está se envolvendo. Mas ela está disposta a tolerar por enquanto porque ele está fornecendo o que ela sente ser o sexo mais excêntrico e satisfatório que ela já experimentou na vida. Então ela tolera a incompatibilidade não sexual. Como você pode imaginar, tanto Kimberly quanto Tanya chegaram a um ponto de frustração em seus relacionamentos com Tyrone e Kevin, respectivamente. Uma mulher tem um problema sexual em seus relacionamentos e a outra mulher tem um problema não sexual. Deixa isso marinar. Devido à capacidade de Tyrone de exercer um alto grau de autocontrole sexual e resistir aos avanços sexuais de Tanya, ele pode continuar fazendo sexo com Kimberly pelos 6 meses e depois disso pode se unir com uma outra garota, uma nova companheira sexual que pode ser virgem. É isso que mantém Tyrone motivado e autodisciplinado. Kevin é aquele que está no escuro. Kevin achou que tudo estava ótimo com Kimberly, mas ela escolheu terminar com ele e se conectar a Tyrone, deixando confuso e com o coração partido. No momento, Kevin também acredita que está tudo bem com Tanya, mas sem que ele saiba, Tanya está sentindo muito falta sexual da companhia sexual de Tyrone. Se Tanya fosse franca com Kevin sobre o fato de que ela sente falta da companhia sexual de Tyrone, como você acha que Kevin se sentiria? Seu ego ficaria profundamente ferido, e pela segunda vez ele experimentaria uma mulher partindo do seu coração. Tanya percebe o quão ferido Kevin ficaria, então escolhe manter indefinidamente seu desejo por Tyrone para si mesmo. Pense na situação de Kevin por um minuto. Tyrone quer se envolver no maior número possível de relacionamentos sexuais monogâmicos de 6 meses, e com o maior número possível de mulheres. As regras da monogamia não impedem Tyrone de se tornar um monogâmico serial. Se você é uma mulher lendo este e-book agora, você pode se identificar com a situação de Tanya e a situação de Kimberly? Se você é um homem cuja situação ressoa mais com você, a de Tyrone ou a mais infeliz que é a de Kevin? Pense nisso. Lembra quando eu me referi a Kevin como estando no escuro? Ele não tinha ideia que Kimberly terminou com ele porque ela não estava se sentindo sexualmente satisfeita. Da mesma forma que Kevin não tem ideia que Tanya também está insatisfeita com sua companhia sexual e se recorda de Tyrone. Kevin não tem ideia de que Tanya não tem desejo real de dar à luz a seu filho. Ele é literalmente sem noção. Como a gente chamaria de blue pill nesse caso, né? Antes dos dias da internet, muitos homens eram o tipo do Kevin. Permanecer, iludido, sem noção, indefinidamente. Então, por volta de 2000, 2001, 2002, a criação de fóruns de discussão na internet e fóruns de discussão voltados para questões só para homens deu origem ao mundo de informações compartilhadas, conhecimento, sabedoria, conselhos gerais de namoro para homens. Referimos-nos a este mundo de informações compartilhadas e sabedorias orientada pelo homem como a manosfera. Logo você tinha os tipos Tyrone compartilhando suas experiências, ou alfa, ele quer dizer aqui, com mulheres, e os tipos Kevin. Caras como Kevin eram como, meu Deus, você está brincando comigo. Os homens que tiveram experiências semelhantes à de Kevin, na Ilha da Monogamia, tornaram-se iluminados, despertos, mas ainda assim zangados, magoados e frustrados. No mundo da manosfera, um homem com a personalidade e tendências de Tyrone seria categorizado como o que é conhecido como alfa. Um homem com a personalidade e tendências de Kevin seria referido como beta.
De modo geral, o alfa é um homem que no lado positivo é muito confiante, eroticamente dominante, desinibido e especialmente hábil na arte de agradar e satisfazer as mulheres sexualmente. Por outro lado, suas qualidades controversas são o fato de que ele é muito egoísta em um grau ou outro, extremamente intransigente e nada entusiasmado em passar uma quantidade significativa de tempo e qualidade com mulheres em um ambiente não físico e não sexual, puramente platônico. Os alfas não são conhecidos por serem os tipos excepcionalmente lisonjeiros, né, cavalheiros, que acho que ele quer dizer, né, divertidos ou tipos emocionalmente empáticos e solidários. A grande maioria são autocentrados. Por outro lado, o beta é um homem que no lado positivo é muito mais fácil de se relacionar com a personalidade do que um alfa. E na maioria das vezes ele tende a ser muito mais responsável financeiramente e autossuficiente, mais rico do que a maioria dos tipos alfa. Além disso, os betas são geralmente muito orientados para a monogamia e orientados para a família. Eles geralmente querem encontrar uma mulher boa, leal e monogâmica e criar uma família com ela. Infelizmente, um dos principais atributos sobre os tipos de beta, que muitas vezes é percebido como desagradável aos olhos das mulheres, é que os betas não têm nenhuma espinha dorsal, ele quer dizer backbone, né? E não apresenta nenhum desafio, quer dizer que o cara ele não diz não, ele não se posiciona, ele não é firme. Não é um desafio real para o ego dela. Em outras palavras, as mulheres geralmente sabem que podem fazer o que quiser com os machos betas, influenciar seu comportamento e dominá-los. E sabem que podem se safar, exibindo um comportamento mimado e até desrespeitoso em certo grau. Não há nenhum registro dele. Não deveria mesmo haver. E eu nunca falei sobre ele até agora. Para ninguém. Nem mesmo para o seu avô. O coração de uma mulher é um oceano profundo, cheio de segredos. Mas agora sabem que houve um homem chamado Jack Dawson. E que ele me salvou de todas as formas que uma pessoa pode ser salva. E eu nem tenho um retrato dele. Ele existe apenas na minha memória.